início desta passagem, questiona os seus discípulos acerca do conhecimento da sua própria identidade, através de duas perguntas. A primeira é bastante simples. Quem dizem os outros que eu sou? É simples porque não envolve comprometimento nem responsabilidade na resposta. São os outros que pensam e são os outros que afirmam que Jesus é talvez João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Ou seja, consideram-no alguém admirável, um homem de Deus, mas não o conhecem como ele verdadeiramente é, o Filho do Homem, o Messias. Mas a segunda questão é bem mais exigente. E vocês que caminham comigo diariamente, quem dizem que eu sou? Esta pergunta é de facto bem mais rigorosa e pessoal, pois a resposta implica mostrar a Jesus se verdadeiramente compreendiam quem ele era e o propósito para que ele veio. Bem, podendo ser questionado se os discípulos percebiam ou não a real identidade de Jesus, ou se ainda viviam nos ideais messiânicos do Deus justiceiro e guerreiro que viria vingar o povo de Deus, Pedro, no entanto, responde em nome dos discípulos, declarando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta que inspira Jesus e que ele deseja ouvir de cada um de nós, para que, tal como fez a Pedro, nos possa conceder uma nova identidade e um novo propósito para as nossas vidas. A verdade é que nesta passagem Jesus confia a Pedro uma grande responsabilidade, mediante a sua confissão de fé. Responsabilidade que não lhe é exclusiva, não é exclusiva a Pedro, mas que se estende a todo o povo de Deus, aqui e agora, aonde quer que ele se encontre. Que responsabilidade é essa? O compromisso da nossa fé com a missão do Pai no mundo em que vivemos. Pois no início desta passagem pensamos que o tema central da reflexão será a identidade de Jesus, o que é correto. Mas a essência deste trecho é fazer-nos refletir verdadeiramente quais as consequências da nossa vida dessa identidade de Jesus revelada em nós, enquanto parte do seu povo. E para tal destaco a leitura dos versículos 18 e 19, nos quais, em primeiro lugar, Jesus declara que irá edificar a sua igreja sobre a pedra. E a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a proclamação de fé revelada pelo Espírito. É a proclamação de fé que homens e mulheres fazem hoje em dia e ainda irão fazer. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a confissão de Pedro, a confissão de homens e mulheres que declaram Jesus como Mestre. O que se torna evidente quando lembramos que o tema central de todo o diálogo de Jesus com os seus discípulos é exatamente quem ele é para os homens e para os discípulos. A confissão de Pedro, ela não nasce do sangue nem da carne, como diz Jesus. Ou seja, não é esperteza dele, não é mérito dele, mas é a revelação que o Pai fez ao seu coração. Pois a possibilidade que nós temos de confessar Jesus como Cristo e percebermos verdadeiramente o que isso significa nas nossas vidas é obra do Espírito e não é obra das nossas ações, das nossas conquistas. Por muito que nós nos esforcemos, nós só vamos entender Cristo revelado e quem Ele é se nós efetivamente deixarmos o Espírito trabalhar nos nossos corações. E por último, Pedro nesta passagem recebe a chave do reino dos céus, alertado por Jesus. Atenção, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, mas tudo o que desligares na terra, o céu também o será. Ou seja, Jesus alerta todos aqueles que confessam Jesus como Cristo, que a chave do céu está nas nossas mãos. E o desejo do Pai é que todos possam entrar, mas para tal devemos viver como Jesus, imitando os seus valores. Devemos amar, devemos perdoar, não reter perdão ao nosso irmão e não excluir absolutamente ninguém quando falamos do amor de Deus. Quer seja por questões de poder, por questões de raça, idade, nós precisamos que as portas do céu estejam abertas para todos. Então, o discurso de Jesus leva-nos a refletir sobre o compromisso da fé cristã, da nossa fé e a responsabilidade da missão. Missão que se insere no mundo onde muitos ainda não reconhecem Jesus como Filho do Homem, tal e qual como naquele tempo dos discípulos. E a missão que nos é confiada, na qual nós temos a responsabilidade e o privilégio de sermos participantes, nós cumprimos-la pela maneira como vivemos esta confissão de fé, que é a pedra da Igreja, e pela maneira como damos a conhecer Jesus aos outros, pela maneira como o testemunhamos, pela maneira como vivemos o cotidiano, pela maneira como Ele influencia toda a nossa vida e todas as nossas decisões.
Que possamos entender que a Igreja se alicerça sobre a pedra, que é a confissão de homens e mulheres que dedicam a sua vida a Cristo e que têm a responsabilidade da chave do reino das suas mãos. Quando a comunidade usa o poder da chave para impedir alguém de entrar, através de lutas de poder, discriminação, às vezes preguiça ou desconforto, ela não está a cumprir o seu propósito. A inclusão é a característica da comunidade alicerçada sobre a rocha. Ela não exclui e as portas do inferno nunca prevalecem sobre ela. Que assim seja.